Paz do Senhor, professores, bem-vindos a mais um podcast Eberê em Síntese. A paz do Senhor, professora Raíssa. A paz do Senhor, professora Manuela, e todos os professores que nos assistem, que nos ouvem. Queridos, agora chegamos na lição de número 8. Raíssa, qual é o título e os objetivos da lição 8? Lição 8. Lição 8. Isaac, herdeiro da promessa. É o que mais, professora Manuela? E os objetivos? Os objetivos. Vamos, vamos para os objetivos. O primeiro objetivo é mostrar a fome que havia na terra no tempo de Isaac. 2, refletir a respeito da inveja dos vizinhos de Isaac e a forma como ele lidou com eles. E terceiro ponto dos objetivos dessa lição é expor que Deus aparece a Isaac. Amém? Amém. Aqui, principalmente considerando aí o segundo tópico, né? A questão Uhum. da inveja, é algo que nos leva a refletir, né? Que é justamente esse o próprio objetivo, porque eu acho que é um ponto de atenção e alerta para a gente, porque por vezes nós temos em mente qual é a nossa promessa, a bênção, né? Final de Deus para nossas vidas. Mas às vezes a gente justamente se embaraça com algumas coisas no caminho, e uma dessas coisas, né, para alguns é a inveja, para outros é a mentira, para outros é a falta de domínio próprio, né? É uma língua é, maldizente, é uma língua, né, que profere mentiras, engano. Eu queria falar, na verdade, que eu já falei mentiras, mas era difamação, né? Então, é nesse sentido assim que, mesmo sabendo, né, o que nos aguarda, o que nos espera, e por vezes aqui até promessas bíblicas que temos, ou promessas, né, que em algum momento de nossa vida Deus fez, às vezes justamente esse percurso da espera traz, né, em nós ressalta em nós alguns pecados que vão, por vezes, nos distanciar dessa promessa. E aí é justamente o que culmina aqui no terceiro objetivo, que é esse encontro de Deus, né, com Isaac. E às vezes a gente precisa desse encontro, né, desse saculejo aí de Deus, de dizer assim: olha, lembra quem tu és e lembra quem eu sou, né? Então, eu acho que é um aspecto a considerar, né? Então, não só isso, é justamente pensar, vai estar muito associado ao nosso caráter, né? Então, como, né? E fazendo esse paralelo, sempre trazendo essa parte prática da lição, o que é essa história? Isaac, herdeiro da promessa, o que é essa lição, esses objetivos? Ele quer trazer para a minha vida prática, cristã, hoje, agora, para eu viver hoje. Então, se Deus ele está me dando a oportunidade de assistir, de participar dessa aula, significa que Ele quer me ensinar algo e eu preciso estar atento a ouvir esse algo, ser confrontado por esta palavra, né, e justamente mudar. E um desses aspectos é exatamente o caráter de Isaac. Então, no primeiro, né, e o segundo objetivo, ele vai ressaltar bem esse caráter, né, vai trazer algumas características desse caráter de Isaac. E aí traz justamente essa reflexão para a gente. Raíssa, quais suas considerações sobre essa aula? Aula muito interessante. Vamos chegando em Isaac, o herdeiro da promessa. E eu gostaria que você já começasse na sua sala falando sobre alguns pontos principais da lição, mas também não só da lição, como da trajetória de Isaac, né? Então você vai perceber aqui que chegamos no momento da lição que essa promessa que foi feita anteriormente ao pai de Isaac, ou seja, a Abraão, agora chega até ele, atravessa gerações, né? Esse legado agora passa do pai para o filho. Então, Isaac chega nesse momento da história
sendo aquela confirmação que aquela promessa que Deus fez a Abraão não morreu com ele. Veja bem, Isaac grita ao mundo a confirmação da promessa feita. Ela está de pé, ela está viva e ela se revela através de Isaac. Ou seja, Deus continua mostrando a sua fidelidade. Não é a morte de Abraão que faz com que aquela promessa seja quebrada ou deixe de existir. Esse legado vai passando de geração em geração. Fale também sobre o teste de fé lá em Moriá, que o menino, na época, Isaac, passou. Ele não foi apenas um filho, veja bem, ele se submete ali à vontade de Deus e de seu pai. Eu não sei, gente, qual seria a minha reação. Não diga isso na sua sala, professor, mas eu provavelmente correria. Não contem isso para eles, ficará feio. Mas ele permaneceu ali, sendo um exemplo de obediência. Também fale sobre a escolha da noiva. Veja bem, ele volta ali para Padã Arã. Lembre-se quando ele sai, quando Abrão ainda sai com o seu pai de U, né? E param ali em Padã Arã e eles montam ali, fazem ali moradia. E quando ele sai, a caminho da Terra Prometida, os seus familiares ficam ali em Padã Arã. Então ele volta, ele não vai casar com as filhas dos cananeus, ele volta à sua terra para escolher alguém da sua linhagem. Então, a sua noiva, ele reflete que ele quis manter essa pureza pactual, né, com Deus. E perceba que, mesmo em meio à adversidade, havia prosperidade para Isaac. Isaac, ele semeou, olha que coisa interessante, em tempo de fome e colheu 100 por um. Não é à toa que isso que Manuela falou da inveja foi tão notória entre o povo que ele estava, né? Mostrando que a bênção de Deus não depende das circunstâncias, mas da obediência. Graças a Deus que não depende das circunstâncias. Graças a Deus, frise bastante com a sua sala. Graças a Deus que a bênção do Senhor não chega só na nossa vida quando as circunstâncias estão favoráveis, mas ele muda o quadro. No meio de uma pandemia, Deus nos sustentou, Deus proveu o nosso alimento. No meio de uma crise, de um desemprego, Deus nos sustenta. Olha que coisa linda. Então, as circunstâncias não impedem o agir de Deus na vida de um servo dele. Então, você pode frisar esses pontos para iniciar a lição. Não deixe de fortalecer no coração do seu aluno o exercício da fé. Né? Na lição passada, falamos ali sobre a fé de Abraão e agora estamos falando do seu filho. Você pode fazer também uma dinâmica, o legado. Você pode perguntar assim: qual é a maior herança, seja espiritual ou material, que você recebeu dos seus pais e que você pretende deixar? Herança material, eu até brinco, gostaria de ser uma herdeira, mas não sou. Mas tenho muitas heranças espirituais deixadas, né, pelos meus, em especial a minha mamãe Helena. Nossa, o quanto aprendo com essa mulher, o quanto ela imprime em mim o que ela representa, o que ela conhece de Deus e o que ele representa para ela. Então você faz esse momento de conversa, de diálogo com a sua sala. Lembre-se, a escola dominical é uma aula, não é uma pregação. A gente é pentecostal. De vez em quando a gente está dando aula, você fala, eita Deus, está lá, quase uma pregação, mas lembre-se, você está dando uma aula. Então, converse com seus alunos, faça dinâmicas, tente manter um diálogo, controle a sala como o bom professor que você é. Porque os nossos meninos e meninas, independente da idade, eles vão ser alunos. Então, você vai dando ali o controle, conversa, qual é? Conecte ali com o fato de Abraão ter dado tudo a Isaac.
Mas o mais importante que Abraão deixou ali para Isaac foi o altar, foi aquela aliança com Deus, né? Então você vai ali conhecer um pouco da história dos seus alunos, saber um pouco mais da vida deles e eles também saberem da sua. Fale também, veja bem sobre o deslize de Isaac, que ele mente sobre Rebeca ser sua irmã. É o que parece aquele quadro lá com o seu pai no Egito. Mas uma coisa interessante é que durante a fome, veja bem, Abraão, quando passou por esse processo, essa ocorrência da fome, ele vai aonde? Ao Egito, não é isso? Mas aqui, Isaac, ele foi buscar um outro lugar, claro, para ter provisão, ele e a sua família, mas ele não foi buscar socorro no Egito. Ele até talvez tenha cogitado, mas, no entanto, a palavra de Deus nos ensina que nós podemos até fazer planos, isso nós bem sabemos, podemos fazer projetos, mas a resposta vem sempre do Senhor. Isso, claro, está em Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Então, Deus aparece a Isaac e ordena que ele não descesse ao Egito, mas habitasse na terra que ele mostraria. E ele fica ali na terra do rei Abimeleque, que é o monarca ali dos filisteus. Então, você percebe aí uma diferença do comportamento de Isaac comparando com a do seu pai. Contraponto com aquele outro comportamento que ele repete, dizendo que Rebeca é sua irmã, bem parecido com o comportamento do seu pai também em dias passados. E aí você vê que tem a confirmação das promessas, Deus cumpre todas as promessas na vida de Isaac. Veja bem também, converse com a turma, com a sua sala, sobre cavar dos poços no deserto. Esse processo de inveja e perseguição que eles passaram. Isaac cavava, os filisteus tapavam. Cavava, tapavam, cavava, tapavam. Mas ele continuou cavando. Nós precisamos falar para os nossos alunos que ainda que a gente faça algo hoje, que tenha áreas da minha vida, né? Que a gente sinta que não, que parece que a gente cava um poço e alguém vai e coloca um monte de entulho. A gente cava ali outro poço, parece que alguém chega e tapa novamente. A gente cava e alguém tapa, mas a gente precisa continuar persistindo. Você vai falar isso para os seus alunos, que não importa quantas vezes você precise cavar, mas você vai permanecer, persistir nessa função, nessa missão. Ficar de braços cruzados não é o ideal, não é o apropriado. Deus quer que você continue, persista. Se você também tiver acesso ou a possibilidade de apresentar na sua sala algum mapa, os mapas são muito interessantes. Mas o que é que eu peço? Se você levar um mapa, conheça o mapa antes, veja direitinho. Você pode levar esse mapa para mostrar a trajetória de Isaac durante esse período. Aí você vai pegar um mapa, estudar direitinho, verificar ali, mostrar para a sala e mostrar os pontos, acompanhar com a sala. Não leve só um mapa e deixe lá e não fale, não explique. Faça tudo direitinho para que o aluno se sinta ali participante, né? Se você tiver, eu não tenho como levar o mapa, eu não tenho acesso ao mapa, você tem um grupo de WhatsApp, conseguiu esse mapa em PDF, coloca lá no grupo para eles terem essa noção. É muito interessante e movimenta o grupo do WhatsApp, né? Então, para finalizarmos, que ninguém tem aqui o tempo do mundo todo, e eu estou falando demais, a vida de Isaac mostra que nada é fácil. Se alguém tem as coisas muito fáceis, eu não sou uma delas, tá? A vida de Isaac nos mostra que é fácil. Mesmo com a prosperidade de Deus, nós precisamos fazer o quê? A nossa parte. Nós precisamos também fazer as coisas acontecerem. Então, vão tentar de tudo para parar essa parte dos poços da inveja. Vai ser bem interessante você frisar com a sua sala. Eles vão fazer de tudo para nos fazer parar, mas nós precisamos insistir em fazer a coisa certa. O que eu preciso fazer? Cavar poços? Eu vou cavar poços quantas vezes forem necessárias ou preciso cavar. Mesmo quando injustiças acontecem conosco, mesmo quando as coisas contrárias se levantam,
mesmo quando não recebemos apoio de quem nós esperávamos, mesmo quando quem nós contávamos são aqueles que tapam os nossos poços, mesmo assim, nós devemos permanecer. Todos podem agir de forma errada com você, né? Mas você continue fazendo o que é certo diante de Deus. E aprendendo com Isaac, nós aprendemos a resiliência, a capacidade de suportar o sofrimento, até que Deus chega ali e alarga os seus caminhos e tudo melhora. E assim é a nossa vida e a nossa jornada. Compartilhe isso com seus alunos, tenha uma boa aula. Lembre-se que Deus continuou abençoando Isaac grandemente, confirmando ali que ele era o herdeiro das promessas feitas ao seu pai Abraão. Amém? Amém. E dentro do que a professora Raíssa traz, né, nos leva a outras reflexões. Uma sugestão de dinâmica, por exemplo, para a sua sala de aula, é um estudo de caso, baseado em dois grupos, mas que você pode levar como perguntas, né? E os seus alunos podem participar normal, sem necessariamente precisar dividir em grupos, até porque vai levar um pouco mais de tempo, mas você tem essa opção também, que seria né, alguém, ou vamos dizer, o lado direito, o lado esquerdo, o primeiro banco, o segundo banco, enfim, a maneira como sua sala for organizada, né? Uma metade vai dizer assim: não, eu acho que Isaac deveria ter saído. A outra vai dizer: não, ele fez bem em ter ficado. Tá? Então, só para a gente pensar, né, nesse paralelo, quais argumentos os seus alunos vão usar para dizer que ele deveria ter ido, ou para dizer que ele iria ficar, né? E aí a gente sabe que foi uma ordem de Deus ele ficar, né? Então, aí entra justamente a obediência. Então, às vezes, mesmo é o que Raíssa trouxe, né? Mesmo quando tudo indica que eu quero sair daqui, né? Mas Sim. é justamente a confiança no Senhor, a fé, entre outros aspectos que já temos falado há um bom tempo aqui. E diante disso, né, a depender das respostas, e aí pode ser esse estudo de caso, ou só a pergunta, as duas perguntas normal, com a sala dividida mesmo e falando, aí é perguntar, né? O que que Isaac semeou nesse tempo difícil que ele passou? E trazendo para a nossa vida prática, o que que a gente tem semeado nos momentos difíceis? É uma língua rixosa, né? Desafiadora, né? Aquela que sempre reclama, ou a que ainda diante, né, da adversidade, da dificuldade, agradece a Deus, né? Mesmo sem ver, porque isso é a fé, Raíssa até já falou aqui em outros momentos, né? Mesmo sem ver a solução, sem ter a solução, você agradece. Então, que que você tem semeado no tempo difícil? Fica a reflexão. E aí, para finalizar, é que a maior promessa que a gente vai ver nessa lição não é os bens materiais, não é o alimento, não é aquilo que Deus, né, provê aí para Isaac, mas é a presença dele na vida dele. E eu acho que essa é a nossa maior promessa. Isso é o que nós precisamos perseguir nesses momentos difíceis, não só nos momentos difíceis, mas nos momentos de bonança também. É sempre estar na presença de Deus. E aí retoma até outros aspectos que a gente já conversou em outras aulas, até já sugeriu, que é justamente estar conduzindo, está orientando seus alunos a uma vida diária, né, de comunhão com o Senhor, uma vida devocional, enfim. Então, vale ressaltar esse aspecto, tá? Esperamos ter contribuído com sua aula, professor. Desejamos que Deus continue abençoando o seu ministério. Agradecemos à direção do DENEC pela oportunidade. Desejamos que todos fiquem na paz do Senhor. A paz do Senhor.